Olá, vamos começar a nossa aula de geometria plana. Aula 1. Primeiro, vamos marcar as avaliações. Então, a nossa primeira prova vai ser no dia 29 de setembro e vai ter o valor de 4 pontos. A segunda prova vai ser no dia 8 de dezembro e vai ter o valor de 4 pontos também. E os trabalhos diários, que cada aula que eu vou aplicar, o total desses trabalhos vão valer 2 pontos e no dia 7 de dezembro eu vou fechar a nota desses trabalhos, né? Atenção, apresentação do trabalho, prova poderá valer até 50% da nota. Tabelas e gráficos realizados sem régua ou instrumentos adequados receberão nota zero. Então vamos começar agora, né? A nossa primeira aula vai ser sobre noções e proposições primitivas. O que são noções primitivas, né? As noções, conceitos, termos, entes, geométricos são estabelecidas por meio de definição. As noções primitivas são adotadas sem definição. Adotaremos sem definir as noções de ponto, reta e plano. De cada um desses entes temos conhecimento intuitivo, decorrente da experiência e da observação. Noções e propriedades primitivas, notação de ponto, reta e plano. Então nós temos aqui, ó, o ponto, eles são representados por letras latinas maiúsculas, né? Ponto, aqui nós temos o exemplo do ponto P. Então pode ser o ponto A, o ponto B, o ponto C. Então, para os pontos, nós damos o nome através das letras latinas maiúsculas, né? Letras latinas são o nosso alfabeto, tá? A gente fala letra latina porque, além do A, B, C, também entra o Y, o W, que é o nosso alfabeto. Já as retas, elas recebem os nomes delas são dados pelas letras minúsculas, A, B, C. Então, aqui nós temos a reta R. E os planos são letras gregas minúsculas, né? Então, aqui nós temos plano alfa. Então, os nomes são alfa, beta, gama, e aí, por aí vai. As proposições, né, proposições primitivas, as proposições ou propriedades, afirmações, né, o que significa uma proposição? Uma propriedade e uma afirmação. Então, as proposições geométricas são aceitas mediante demonstrações. As proposições primitivas, ou postulados, ou axiomas, são aceitas sem demonstrações. Iniciaremos a geometria plana com alguns postulados relacionados ao ponto, à reta e ao plano. Postulado da existência. Nenhuma reta, numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Num plano, há infinitos pontos. Então, isso são postulados. Então, a gente está afirmando e nós não vamos precisar provar, porque postulado a gente não precisa provar. As figuras ao lado representam uma reta R e os pontos A, B, P, R, S e N, sendo que os pontos A, B e P estão em R. Então, os pontos A, B e P estão em R, ou seja, pertencem à reta R. Ou seja, a reta R passa por A, B e P. Indicaremos que o ponto A pertence à reta R, o ponto B pertence à reta R, o ponto P pertence à reta R. RSM, os pontos R, S, M, não estão em R, ou seja, não pertence à reta R. Ou seja, R não passa pelos pontos R, S, M. E indicamos que o ponto R não pertence à reta R, aqui, o ponto R está aqui, fora da reta R. O ponto S não pertence à reta R, olha aqui, o ponto S está aqui, fora da reta R. E o ponto M também não pertence à reta R. Aqui, o ponto M está aqui fora da reta R. Posições de dois pontos e de ponto e reta. Dados dois pontos A e B, de duas ou uma.
Ou o ponto A e B são coincidentes. O que significa ponto A e B são coincidentes? É o mesmo ponto num só ponto, com dois nomes, A e B. Então aqui nós temos um único ponto que dá o nome de A e B. Na verdade, tem um ponto em cima do outro, pontos coincidentes, tá? Então, como eles são adimensionais, não dá para ver um ponto em cima do outro. Na verdade, aqui é o ponto A e o ponto B, na verdade, acaba se transformando num único ponto. Então, nós falamos que o ponto A é igual ao ponto B. Ou A e B são distintos. O que significa distintos? Diferentes. Então, quer dizer que o ponto A é diferente do ponto B, ou seja, eles não são coincidentes. Está um numa posição e a outra na outra. Então, o ponto A é diferente do ponto B. Dados um ponto P e uma reta R, de duas, uma. Ou o ponto P está na reta R, ou seja, a reta R passa por P, e P pertence ao ponto R aqui. Então, se o ponto P está na reta R, pertence à reta R, é um ponto da reta R, então a reta R passa pelo ponto P. Ou o ponto P não está na reta R. A reta R não passa por P. O ponto P não pertence à reta R. Aqui nós temos a segunda situação, onde nós temos um ponto P fora da reta R. Então, nós estamos vendo claramente que se ele está fora da reta R, a reta R não passa por ele. Consequentemente, o ponto P não pertence à reta R. Pontos colineares são pontos que pertencem a uma mesma reta. Aqui nós temos exemplos. Pontos A, B e C são colineares. Então, o ponto A pertence à reta R, o ponto B pertence à reta R e o ponto C pertence à reta R. Então, quando acontece isso de dois ou mais pontos, aqui no caso são três, pertencerem à mesma reta, significa que esses pontos são colineares. Os pontos R e ST não são colineares. Por quê? Se eu considerar o ponto R e o ponto S, eles são colineares. Agora, se eu considerar o ponto R, T e S, eles não são colineares, porque o ponto T não pertence à reta S. Então, os três pontos não são colineares, embora R e S sejam colineares.